Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, essas são palavras de vida, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Deus. Beija o próprio Deus, já dizia Santo Agostinho. Podemos sentar e vamos pedir sobre nós a luz, a graça, a força viva do Santo Espírito de Deus, que nos faça compreender essa palavra. E uma vez compreendida, o nosso compromisso diário com o Senhor, de vivenciá-la, colocá-la no coração, e que esta palavra se transforme em atitudes concretas de pessoas convertidas na fé. Amém? Amém. São Tomé, a gente sabe vários episódios que ele viveu com Jesus. Um certo momento Jesus estava falando assim: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar, enfim, mas para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Daí Tomé perguntou assim: Jesus, Senhor, nós não sabemos nem para onde vai, imagina se eu conhecemos o caminho. Aí Jesus falou assim: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha que interessante o texto do evangelho de hoje. Judas, quanto era o número dos apóstolos? 12. Judas já havia traído Jesus. Então quanto eram? 11. Naquela cena do episódio de hoje, Tomé não estava. Quantos eram? 10. Estavam em 10, reunidos lá. Tomé não estava. Judas havia traído. E de repente Jesus aparece. A paz esteja convosco, enfim. E aí a alegria, né? Os discípulos assim meio duvidando, quem será? É um fantasma, enfim. Aí Jesus: sou eu, não tenhas medo. E aí eles, aquela alegria tão grande, eles tiveram a experiência do Cristo ressuscitado. Só que Tomé não estava com eles. E os discípulos disseram: vimos o Senhor. E aí vimos aquela cena que a gente conhece. Se eu não colocar o meu dedo aqui na mãozinha dele, no lado onde ele foi ferido com aquela lança, eu não vou acreditar. Passaram-se 8 dias, novamente estavam os 11 agora. O time estava quase completo. Matias não havia sido eleito ainda. O time estava quase completo, dos apóstolos. E aí Jesus novamente aparece e conversa com Tomé. Tomé, coloca o teu dedo aqui. Se você precisa disso, Tomé, coloca então o teu dedo. Se você precisa dessa prova concreta da ressurreição, coloque aqui. E aí vem aquela linda profissão de fé. Aliás, tem até um programa aqui que o Padre Edu faz: meu Senhor e meu Deus. A gente tem que lembrar de São Tomé, não pela incredulidade. Não pela incredulidade. Os discípulos também. Não é que todos eles assim estavam crentes. Eles também tinham as suas dúvidas. Mas a gente tem que recordar de Tomé por sua linda profissão de fé. Essa primeira profissão de fé dos apóstolos. Meu Senhor e meu Deus. É isso que a gente tem que lembrar de Tomé. Aquele homem que professou a fé. Mas o que é interessante a gente perceber, e aí que está a grande lição para a nossa vida. Primeira coisa. Jesus, ele aparece, a primeira experiência de Jesus ressuscitado, ele aparece quando os discípulos estavam reunidos. Quando os discípulos estavam reunidos, eles tiveram a alegria da presença do Cristo ressuscitado. Ou seja,
Aí que vem a grande lição. Hoje, recordar São Tomé é recordar um pouquinho a nossa caminhada de igreja. Onde é que a gente tem a experiência do Cristo ressuscitado? Na igreja. Quando nos reunimos em nome do Senhor, temos a certeza da presença do Cristo ressuscitado no meio de nós. Tomé não estava junto, ele não viu. Quando é que ele pôde ver? Quando é que ele pôde sentir a presença do Cristo ressuscitado? Quando ele estava reunido com os demais. É na experiência da igreja, é na experiência da comunidade, que nós temos a certeza de que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É na experiência eclesial que nós temos a certeza do Cristo ressuscitado. Aí muita gente diz: ah, mas Frei, eu rezo em casa. Ah, não precisa, eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Vocês conhecem gente assim ou não? Conhece gente assim? Responde bem alto para o pessoal de casa ouvir. Conhece ou não? Você está ouvindo. A gente diz: ah, mas eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Está errado quem pensa assim? Está errado quem pensa assim? Mais ou menos. Mais ou menos. Quer ver? Porque Cristo disse, um certo momento, assim, quando você quiser rezar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza. O teu Pai que está no céu vai ouvir a tua prece. Então nós temos esse dever de fazermos a nossa oração pessoal. O filho com o pai, a filha com o pai, a criatura com o Criador. Temos esse compromisso de fazer a nossa oração pessoal. Esse é o nosso compromisso. Mas não basta isso. Não basta isso. Muita gente fica só nisso. Eu não vou na igreja, eu rezo em casa. Muita gente fica só nisso. Não basta. Sabe por quê? Porque a gente recorda outra passagem de Cristo. Quando eu perguntar, vocês digam no presente, não no futuro, no presente. Jesus disse: onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, presente, eu estou no meio deles. Onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então aí a dimensão comunitária da fé. Se na nossa oração pessoal, deixa eu chegar bem perto dos câmeras que se virem aqui agora, né? São bons, né? E aí que está a grande dimensão. Quando eu estou rezando sozinho, e eu tenho que fazer minha oração sozinho, eu devo fazer. O que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza. Reza. O teu Pai que está onde? Está onde? No céu. Preste atenção no que eu vou dizer aqui agora. A minha oração pessoal que eu tenho que fazer todo dia com o Pai, eu sempre estarei aqui, Deus sempre estará no céu. Quando eu rezo com a comunidade. E aí que entra a grande lição de Tomé. Quando eu rezo em comunidade, quando eu rezo em família, quando eu rezo com a minha igreja, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou. Não está mais no céu, Ele está no meio de nós. E essa é a grande vantagem, a grande alegria. Como é bom saber que Deus caminha no meio de nós. Como é bom saber que Deus está no meio de nós. Por isso que a lição de Tomé hoje é fundamental. Porque onde que ele teve a experiência do Cristo ressuscitado? Quando estava junto. Quando estava junto em comunidade. Por isso que a importância, aquele que diz assim, eu rezo sozinho em casa, reza assim, mas sempre ele estará aqui e Deus estará no céu. É bíblico. Mas quando essa pessoa faz um esforço, quando você faz um esforço de estar com os teus irmãos, de ir na comunidade, na igreja, de se reunir, rezar juntos, a certeza de que Cristo está, e é tão bonito, porque quando a gente se reúne em comunidade, Cristo sempre desce, Ele sempre estará no meio de nós, amém? Coloque a mãozinha no teu coração, vamos rezar com essa palavra. Primeira leitura a gente viu o fundamento, a pedra. Já não somos mais estrangeiros, não somos mais estrangeiros, somos a família, co-herdeiros dos santos. Obrigado, Senhor, por esse convite. Hoje aprendemos na festa de Santo Tomé, Senhor, como é importante sermos igreja, como é importante, Senhor, caminharmos juntos, como é importante, Senhor, valorizar a nossa experiência de fé.
Quantas vezes também duvidamos? Quantas vezes também duvidamos, inclusive, das verdades de nossa fé, das verdades das Sagradas Escrituras, precisando muitas vezes de provas. Nós não queremos isso mais. Nós queremos confiar, queremos acreditar, Senhor. Queremos professar todos os dias que o Senhor é o nosso Senhor e nosso Deus, como disse Tomé, meu Senhor e meu Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje também entendemos que é na igreja, na experiência da comunidade, quando a comunidade se reúne, que nós temos a certeza de que Ele está no meio de nós. Obrigado, Jesus. Perdão pelas vezes também que nós tivemos essa atitude. Não vou na comunidade, não vou na igreja, só encontrando defeito, mas eu também sou igreja. Se a igreja tem defeito é porque o defeito está em mim. O defeito está em mim. Melhore, se cure interiormente, se converta interiormente, que a tua igreja volta a ser santa. Ela é santa, porque a cabeça é santa, é Cristo. Mas precisamos converter o corpo, e o corpo somos nós. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos entender. Que a partir de hoje possamos valorizar a experiência eclesial. Que possamos fazer o esforço de pelo menos uma vez por semana, se fizermos isso todo dia, como a gente oferece aqui na Rede Século XXI, a missa diária é melhor ainda. Mas que pelo menos, o preceito diz, pelo menos uma vez por semana, vá na sua comunidade. Vá na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, porque é a certeza de que Cristo está no meio de nós. Obrigado, Jesus, por nos fazer valorizar ainda mais a nossa experiência como igreja. Obrigado por esse teu servo apóstolo, esse servo apóstolo São Tomé, que nos ajuda a entender tudo isso na sua festa de hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.